Uh. Yeah. Salve, salve, Bills Mafia! Sejam muito bem-vindos a mais um Billscast Brasil, o seu programa sobre Buffalo Bills em português, chegando para comentar, na verdade, né, mais uma vitória do Buffalo Bills. Não se engane pelo placar, 34-10 para o Buffalo Bills, sob o Tennessee Titans. Antes de começar os programas, eu queria dar aqueles recadinhos iniciais que vocês já estão mais que acostumados a receber, né? Para nos seguir nas nossas redes sociais, o arroba é blog dos Bills, no Spotify é Billscast Brasil, e não se esqueça de avaliar o programa, de curtir o vídeo se você está nos assistindo em vídeo, comentar, compartilhar e se inscrever no canal caso não seja inscrito, beleza? Bom, eu estou aqui hoje com o meu parceiro Bruno Medioni, seja muito bem-vindo. Opa, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui essa semana falando aí de uma vitória contra o Tennessee Titans em casa. E eu não sei se o Célio falou aí uma frase que talvez vai ser parecido com o que talvez eu fale hoje, mas ele falou: não se engane pelo placar. Eu acredito que ele talvez esteja pensando em falar o mesmo que eu. Então, vamos conversar aí bacana sobre esse jogo, que realmente não se engane sobre o placar. Mas foi uma vitória bacana no final das contas. É isso, rapaz. Bom, a gente teve aqui nesse jogo, né, duas partidas distintas, né? Porque o primeiro e o segundo tempo foram completamente diferentes um do outro, né? Então, bom, primeiro pontuar aqui, né, que o primeiro tempo terminou 10-7, né, pro Tennessee Titans e, cara, até ali era um resultado completamente inesperado, né? Sim. Agora, um ponto interessante aqui a se trazer é que, mais uma vez, alguma unidade da equipe, ou a equipe inteira, entra naquele modo meio sonolento, né? Uma partida cansada, velho. Não consigo explicar o que acontece com essa equipe nesses momentos, porque a gente já está cansado de ver isso, não é como se fosse exclusivamente dessa partida, né? A gente está cansado de ver, principalmente quando o adversário tem um nível menor, né, como foi o Titans nessa partida. A gente pode sempre pegar as partidas da temporada passada, que a gente entrou muito mal contra Giants e Broncos, que eu sempre gosto de lembrar dessas duas partidas, porque elas são um exemplo perfeito do que não se fazer, né? Então, de como não entrar, e aparentemente esse problema continua na equipe, né? Dessa vez, quem entrou mais lentinho ali foi o ataque da equipe. Eu não sei se o Bruno concorda comigo, mas dessa vez eu tive uma impressão melhor da defesa durante o jogo inteiro do que vinha tendo. Tudo bem que o Tennessee Titans não é o melhor parâmetro de equipe a se defender, né? Ainda mais que, pô, com todo respeito ao Mason Rudolph, ao Will Levis, mas eles são quarterbacks que não vão potencializar essa equipe, né? O Mason Rudolph eu acho até que faz melhor isso, né? O Will Levis, ele é meio, sei lá, ele é meio pedra doida ali, então não são top ele é 10, diversão, né? Não são, acho que não são nem top 16, 17, cara. Eu acho também. Então, acho que o jogo teria sido mais fácil com o Will Levis do que foi com o Mason Rudolph. Concordo. Porém, defensivamente, eu acho que a equipe se portou bem. Eu acho que 10 pontos está tá no limite agradável, né? Não é um field goal, né? Um touchdown, e no segundo tempo não cedeu pontos, né? O que é importante, e ainda gerou turnover, que é fundamental, né? Então, para a equipe. Então, pô, eu gostei da defesa de maneira geral, né? Nessa partida. Mas, pô, fica o alerta aí pro nosso ataque, né? Entrar com uma preguiça impressionante
nesse jogo, né? Mais uma vez, é uma falta de criatividade incrível nas chamadas, né? Corrida, corrida, passe, corrida, corrida, passe. Beleza. Funciona. A gente viu como funciona no segundo tempo, só que tem um ponto a mais no segundo tempo que a gente vai comentar aqui também, né? Mas de início aí, que Eu, desses parâmetros dessa partida, principalmente do primeiro tempo. cara, eu concordo plenamente com você de que a defesa ela pareceu entrar muito melhor do que ela entrou nos outros jogos. E eu também tenho que concordar com você que é contra o Titans, não estou querendo desmerecer também, tá? Mas é contra o Titans e era em Buffalo. Isso também pesa. Mas a defesa realmente, cara, ela começou melhor. Eu acho que assim, principalmente ali no primeiro quarto, a gente só tomou um field goal, né? Só que poderia ter sido mais. Se não fosse a qualidade que a defesa jogou, poderia ter sido mais. E é isso que a gente vai comentar hoje aí, mas que para mim me assusta, sabe? Porque o ataque não teve nenhuma pontuação, cara. Pô, a gente demorou muito para a gente conseguir até mesmo chegar ali próximo da red zone, né, cara? A gente não pode deixar isso acontecer. Beleza, contra o Titans, a nossa defesa jogou bem em casa, conseguiu segurar, tomamos só 10 pontos no primeiro tempo, depois a gente não tomou mais, ok. Só que a gente não pode ficar esperando que vai acontecer isso sempre. Você acha que esse jogo teria sido o mesmo placar se tivesse sido contra, por exemplo, Kansas City mesmo, sabe? Ou contra os Ravens, que foi aquele jogo que foi, sabe? Não dá. São times que a gente não pode acontecer isso, cara. Então, o que fica, que eu gostaria de deixar aqui é que realmente é um placar expressivo, é um placar bacana de se ver, mas, cara, a gente não pode jogar desse jeito. Não pode mesmo. Se tivesse sido mais distribuído, vamos pensar assim, poxa, o ataque entrou, pontuou, teve ali, tem as suas falhas ou não, mas teve suas pontuações, jogaram bem, ok, 34-10 é ótimo, mas não foi o que aconteceu. E a gente não pode deixar isso acontecer. Não pode mesmo, cara. A gente não pode, em casa principalmente, ir pro intervalo 10-7, sabe? Isso me assustou. Então, isso me assustou. Mas a defesa eu concordo plenamente, cara. A defesa jogou melhor. Tomamos algumas corridas ainda. Acho que a corrida ainda está sendo ainda prejudicial para a gente no meio, por mais que os Titans não usaram tanto, mas a gente teve algumas corridas que entraram. Eles usaram bastante passe, né, na lateral também. Cara, tinha uns passes no meio que tava entrando bonito, mas eu vou colocar mais na qualidade. E olha que a gente falou que os quarterbacks do Titans não são, mas eu vou colocar mais na qualidade do Rudolph do que na questão da defesa, porque a defesa estava sempre em cima. Tava sempre em cima. Mas, cara, eram uns lasers bonito. Então a gente também coloca aí, a pontuação também teve aí devido à qualidade das bolas aí que o Rudolph colocou na mão da galera. Mas, cara, minha primeira impressão é essa. Eu acredito que nem a gente viu aí, é parecido com a sua. Mas vamos conversar mais sobre o ataque. Eu tenho certeza que a gente vai dialogar melhor sobre isso. Mas essa é a minha primeira impressão, é que a gente não pode deixar que isso aconteça. Não pode se repetir isso novamente. E, bom, defesa contra a corrida já é sabido, né, que a gente tem uma certa dificuldade ali para conter essa questão, né? Impressionante, cara. Mas independe do jogo, independe da partida. Mas acontece, né? É ocasional. Não deveria acontecer, mas não tem necessariamente o que fazer. A gente pode melhorar a tática, sei lá, qualquer coisa assim, mas a verdade é que, pô, a gente não tem um box pesado para Para enfrentar segurar. algo assim, né? Então, para segurar, então, inevitavelmente as corridas vão entrar, né? E se é para corrida entrar, que pelo menos pare esses lasers que, mano, né, apesar do, como tu mesmo citou, os passes do Rudolph terem saído bem, apesar de tudo, a gente vê que isso é recorrente, né? Muitos passes no meio do meio campo contra a defesa dos Bills, a defesa dos Bills sempre cedendo essas jardas a mais, daí se não é para parar as corridas assim, né, de primeira,
que pare os passes, né? A gente sabe que na hora H, ali no terço final do campo, a defesa consegue agir melhor, né? Até porque tá todo mundo mais compactado, né? Que é mais difícil pro ataque rival agir. A nossa defesa, ela é bem ativa, então são alguns fatores, né? Que não sei se tem que ser ajustados, mas tem que ser entendidos, né? Porque não tem o que fazer nesses casos, né? O nosso boxe ali é leve, então, cara, vai acontecer o que aconteceu com o Ravens, né? Exato. Se pegar um time com um corredor de alto nível, como o Derrick Henry, então, cara, nesses casos é ajustar para que isso fique menos exposto, né? Colocar um homem a mais ali, talvez, pode ser que ajude, ou colocar peças mais pesadas, enfim, né? Mas, Você acha que com a volta do Milano isso pode se resolver, Celão? cara, eu acho que pode ser um fator de melhora, né? O Milan tá muito tempo parado, né? Eu não acredito que ele vá conseguir esse ano, pelo menos, ser um fator decisivo, assim, né? Ele tá parado há quanto tempo? Nossa, cara, Mais de, mais de mais três de um ano, meses? provavelmente. Ah, não, sim, Não, é que eu não, falo que ele não, tava tipo, treinando, né? Mas. sem Ah, é. jogar, né? Sem jogar, mais de um ano. Mais de um ano, mais de um ano. Então, é, é complicado, né, essa volta dele. Ainda mais que a tendência é ele voltar no fim do ano, né? E a gente vê a nossa tabela no fim do ano, ela não é das mais fáceis, né? Então, Não. o negócio começa a ficar pegado para ele também, né? Entrar nessa fogueira aí, a gente exigir que ele jogue em alto nível, mas eu acho que ele pode ajudar muito nessa questão da defesa contra o jogo corrido, cara. Mas é isso, né? Não tem o que fazer. Na questão das pressões, né, o quarterback, mais uma vez eu senti que foram momentos específicos ali, né? Que não foi a defesa conseguindo pressionar o tempo todo, né? O Rudolph, a gente conseguiu pressionar com jogadores específicos, né? Não foi necessariamente a linha ali inteira fazendo o seu trabalho de fim. A gente teve o Gregory Rousseau, com uma partidaça contra os Titans, né? O Epeneza também apareceu, tá aparecendo aí na ausência do Von Miller, ele tem ganhado mais snaps, né? Mas Sim. é um bom fator. O Dwayne Carter é um cara que eu gostei do que vi, ele apareceu bem ali em alguns momentos pelo meio da linha, né? Mas os nossos defensive tackles, na verdade, eles têm aparecido bem pouco, né? Na verdade, nessa temporada. O Oliver, o Declan Jones, o Carter. O Carter, enfim, é calouro, né? Mas aí a Sim. gente vê, por exemplo, o Dwayne Smith, né? Jogando muito pelo meio da linha. E ele não é um defensive tackle, né? Ele de origem, ele é defensive end, o que mostra que a equipe está testando nessas questões, né? Porque se fez necessária, né? Porque, querendo ou não, a gente está conseguindo pressionar muito pouco pelo meio da linha, né? Então, nesses casos, eu acho que é importante ter um cara assim grande como ele para conseguir fazer isso, né? A gente tá precisando, né, cara, de um defensive tackle, né? A gente tá precisando, talvez aí para próximo draft, talvez seria legal a gente pensar alguém assim mesmo, né? Não tô falando que os outros pontos não, mas, cara, a gente tá precisando mesmo de um defensive tackle. Isso é uma necessidade nossa. Que nem você falou, não tá aparecendo, né, nada. O Oliver, eu gosto dele, cara, mas ele não tá aparecendo, tá muito opaco no game, não tá rolando. Eles estão meio sumidos, né, cara? Mas bom, a partida da defesa bem linear nessa questão, né? Melhora no segundo tempo, né? Como sempre impede que os Titans consigam fazer mais pontos, né? Mas
Bom, eu acho que fez um bom trabalho nessa partida. Não vou questionar se foi bom ou não. Acho que no fim das contas foi ok, né? Ah, 3 pontos eu, cedidos. Eu essa vitória gostei para mim dessa. cai sobre a defesa, cara. Cai sobre a defesa. Se não fosse ela, a gente poderia não ter ganho com essa expressividade. E o Bernardo, né, cara? Vamos tirar o chapéu pro cara. De novo, né? Que jogão do cara, velho. Que jogão do Bernardo. É, o Bernardo mostrando que pô, faz a diferença como ninguém, né? Então, sensacional, né? Ele que acabou se machucando e tendo que sair, né, ali de campo no momento, deu um susto na galera. Inclusive, ele nem voltou pro jogo depois, mais por precaução e tal. O jogo já estava definido, né? Mas, Sim. de qualquer forma, essas lesões seguidas aí do Bernard podem preocupar, né? Porque isso aí, cara, para descambar num negócio mais sério é um passo, né? Dois Essas, palitos. essas questões são complicadas. A gente teve também, né, o Damar Hamlin conseguindo mais uma interceptação, né? É a segunda agora da carreira, boa partida do Damar. Ele tá indo bem, né? Nessas. Acho que pro nível dele, ele tá indo bem, né? A gente não pode esperar que o Damar. Damar seja. o Damar seja um safety de elite, né? A gente sabe que ele não é e tudo mais, mas devido a todas as circunstâncias da carreira dele, eu acho que ele tá fazendo bem o seu papel, né, até aqui. E defesa no geral. Acho que a nossa secundária tá segurando bem na maior parte do tempo, né? Até que sim. Até que sim, cara. E assim, Damar de novo foi Deus dando uma interceptação para ele, né? Porque foi uma bola muito dada na mão dele mesmo, assim, apareceu de susto. Mas, cara, é bom ver o Damar tendo esses momentos, até porque eu quero muito que ele ganhe, cara, como Comeback of the Year. A gente sabe que deveria ter sido ano passado, mas eu queria que ele ganhasse essa premiação aí esse ano. E essas aparições podem ajudar ele nisso. Mas a nossa secundária até que tá assim, cara, tá segurando legal. Tudo bem, são os Titans. Por que a nossa secundária não apareceu, por exemplo, contra os Ravens? Mas a gente tá falando de uma secundária que parece que tá começando a acordar, que lance que a gente sempre falou, né? Eles tendiam a acordar lá pro segundo, terceiro período. Aí agora não. Parece que esse jogo já conseguiram acordar. Então vamos esperar que isso seja um bom sinal e que para os próximos jogos também joguem dessa forma. Mas a nossa secundária até que tá jogando bem sim, cara. Não tá ruim não. É, e aí, cara, a gente pode considerar aqui uma boa parte da nossa defesa, coisa que a gente não vem falando Exato. constantemente, né? A gente sempre fala da nossa defesa com um asterístico, mas eu acho que nessa partida a nossa defesa fez um bom trabalho. E aí, cara, a gente pode ir pro outro lado do campo e falar sobre como foi esquisito, né, o primeiro tempo do ataque dos Bills, né? Apesar das. Beleza, o Mari Cooper chegou agora, e o Kurt Samuel se machucou no início ali, né? Saiu, nem voltou para a partida, né? não, Não. não, não pôde voltar o wide receiver Kurt Samuel, mas foi um ataque bem pobre nesse primeiro tempo, né? No primeiro tempo da partida foi bem decepcionante, jogadas esporádicas, né? Boas jogadas, pouco pouco aproveitamento nas descidas e foi necessário o talento individual de um de dois jogadores para fazer o time andar, né? Senão não estava rolando, né? Não estava entrando o ataque nesse primeiro tempo, né? Não estava entrando e isso assusta, né? Que nem a gente mencionou, isso assusta, né? Um pouco. Tudo bem que nem você mencionou, a gente teve aí o Kurt Samuel, que logo saiu. Não sei se os planos dos jogos estavam contando muito com ele. Eu acredito que não, porque todos os outros jogos a gente não estava contando tanto assim com o Kurt Samuel. Shakir, eu não sei se ele tá 100%. Para mim, ele aparentou tá. Eu não vi em nenhum momento, talvez ele se segurando. Mas a gente teve aquela variedade de passes para pessoas diferentes que nem a gente tinha mencionado, que a gente gostaria de ver. Mas, cara, eu não estou falando aqui que a gente deveria parar de sempre jogar corrida com o James Cook, não é isso. Mas
que nem você mencionou, tá um pouco previsível isso, né, cara? Brady precisa rever isso daí, porque corrida, James Cook, pá, aí às vezes uma segunda corrida, passe, corrida, passe. Cara, vamos tentar mudar, ter uma criatividade um pouco maior. Eu acho que a gente tem jogadores para isso, para a gente ter essa criatividade maior para a gente conseguir, cara. Tudo bem, que nem você mencionou, Cooper. Eu achei que ele jogou muito mais do que eu achei que ele ia jogar. Eu achei que ele ia jogar 1 ou 2 snaps no máximo, porque a gente está falando de um jogador que está 4 dias. Foi 4 dias, né? Que ele foi contratado. Estamos falando de jogador 4 dias, cara. Eu achei que ele não ia aparecer tanto quanto ele apareceu. E quando ele apareceu, a gente teve ali a primeira bola, né? Que foi direta para ele. Ele teve um, um dropzinho ali, ele não conseguiu segurar a bola. Mas, cara, tá em casa, primeiro jogo, você tá nervoso, e quem passava as bolas para ele antes era o Watson, agora ele tem um braço mais forte que tá mandando as bolas para ele, tem essa diferença. O cara calibrou e depois que calibrou, teve um bom jogo. Ao meu ver, teve um bom jogo para um cara que tá há 4 dias contratado, que eu tenho certeza que ele não tem todo o playbook na cabeça dele, até porque a gente consegue ver isso no touchdown dele, que se vocês reverem bem, o Josh Allen, ele dá um alerta, e nesse alerta mudaria alguma coisa do jogo, e ele olha para o Coleman. Revejam isso, ele olha para o Coleman, e aí ele faz assim para o Coleman, de tipo, o que eu faço? E o Coleman só faz vai direto, sabe? O Coleman só dá vai direto. E ele vai direto, vai para frente, que é o que a gente tinha mencionado semana passada que ia fazer, que a gente queria que fizesse, que é, manda esse cara correr e se vira. E foi o que aconteceu. Mas para mim, e olha que eu gostei muito do Cooper aparecendo, tá? Gostei mesmo, espero que ele apareça muito mais, gostei do cara, umas bolas difíceis até. O Josh Allen errou algumas bolas nesse jogo que o Josh Allen não erraria. Teve algumas bolas, uma bola para o Coleman, que ele jogou um pouco mais alto. Essa para o Cooper, uma terceira descida, se não me engano, ele joga para o Cooper atrás do Cooper. Cara, e é nesse ponto que eu quero colocar. O Cooper mostrou para mim ali que, pô, Kelly, ele veio para jogo, né, cara? Ele recepciona a bola muito lá para trás, ele joga o braço e pega ela muito mais para trás. Eu não viria qualquer wide receiver recebendo essa bola. Então, assim, teve alguns erros do Josh Allen, e o Cooper mostrou um bom jogo, cara, um jogo concreto. Mas para mim, ele não é a estrela do jogo. A estrela do jogo, para mim, eu daria pro Coleman, cara, que fez um jogo muito legal. Muito legal. Apareceu em jogadas muito importantes e ele tá começando a ganhar para mim aquela cara de jogador que eu queria que ele aparecesse no começo, sabe? É um rapaz novo, um rapaz com vida aí, com força. E, cara, apareceu em pontos muito bacanas mesmo. Para mim, eu daria aí que ele foi o jogador aí tirando, obviamente, da defesa do Bernardo, mas eu daria para o ataque, eu daria para o Coleman. Cara, e o Cooper, ele, bom, ficou meio de canto ali, né? Depois daquele drop dele no início e tal. Mas eu tô contigo, eu acho que ele não seria tanto usado como ele foi se o Samuel não tivesse saído, né? Porque aí se fez essa necessidade de ter ele ali em campo, né? Também, mas bom, ele pegou algumas bolas ali, né? Inclusive a jogada do touchdown, ele mostra que mesmo ele sem saber o playbook, sem ter nada na cabeça ainda, né? Se recém chegar no time, mostra que os caras têm confiança nele, né? Para fazer essas jogadas. Porque se fosse outro recém-contratado aí, acho que dificilmente teria essas oportunidades, né? Então, isso mostra que o pessoal tá fechado com ele, né? O Josh Allen tá confiando. E, bom, isso é bom para a equipe, porque ganha uma referência assim técnica que não tinha, e apesar de tudo a gente não tem um cara tecnicamente no nível dele, nem na qualidade, nem na experiência, né? Então ter ele ali é bom para a equipe, né? Fora os espaços que ele consegue abrir, né? Atraindo a marcação, cara. Então eu acho que essas questões são fundamentais para a equipe, né? Ainda mais quanto mais
adaptado à equipe, né, alinhado com os jogadores que ele tiver, melhor vai ser todas as questões, tanto a parte dele mesmo receber as bolas, né, para ele saber o playbook, quanto dele conseguir abrir espaço para os companheiros conseguirem receber essas bolas com mais tranquilidade, né. Bom, o Shaqiri também fez uma boa partida, mais uma boa partida. O Shaqiri, cara, ele tem um recorde impressionante que quase todo jogo ele pega todas as bolas que são jogadas nele, né, velho? Ele teve 7 targets nessa partida e 7 recepções. Ele tem um cola nessa mão dele que impressionantemente ela não sai. 65 jardas para ele, média de 9,3 jardas aí. E eu não sei se ele já tá 100%, acho que ele aparenta tá 100%. Acho que ele tá naquela fase final ali para os tratamentos, tem uns 80% bem, tanto que ele já jogou mais e tal. Mas a volta dele é importantíssima, né? A gente sentiu falta disso no jogo que ele tava fora, então é fundamental a volta do Shaqiri. O Coleman, com todas essas questões, volta do Shaqiri, Cooper aparecendo, com tudo, o McRollins correndo para o fundo do campo, atraindo a marcação. O Coleman tá tendo liberdade ali para fazer essas jogadas, né? E tá conseguindo conquistar, né? Ele que fez 125 jardas e, pô, primeiro jogador dos Bills a fazer 125 jardas na temporada, né? Wide receiver, recebedor no caso, né? E, pô, ele primeiras 125 jardas da carreira também, o que é importante. Não saiu com touchdown, né? Infelizmente, ali teve um passe muito bonito para ele. Ele fez uma bela recepção. É sempre legal de falar que essas recepções foram feitas para ele receber especificamente, né? Então, ele pega a bola e gira para dentro do campo belamente, né? Sim. A discussão ali, a gente achava que era se ele pisou fora ou não, né, do campo. Tá certo que a chuteira azul dele prejudica muito a linha visão branca que a gente tem, porque né, mas na verdade o TD foi anulado porque os árbitros eles citaram que ele não teve controle total da bola, né, um negócio assim. Mas fica aí a missão para boa partida do Coleman. Gostaria que esse TD tivesse sido validado. Acho que era um TD passível de validação, né? Mas o preciosismo ali falou mais alto, né? Sim. Aí o Dalton Kincaid também apareceu bem nessa partida, né? Ele tá aparecendo mais agora. Ele tava... Os Tyrants em si, né? Estavam bem quietos no início da temporada e eles estão aparecendo mais agora, né? Bom, voltando para aquele ponto do jogo corrido, né? Mais uma vez, né? Esse excesso de previsibilidade, né? Pô, a gente sabe que o nosso time é bom contra o jogo corrido, pô, mas ficar enfiando o jogo corrido o tempo todo na cara dos adversários, uma hora vai dar ruim, né? Como já está acontecendo. Não entrou contra os últimos times aí, né? Então, essa é mais uma partida que o jogo corrido tem as suas dificuldades ali no início, apesar de sair bem, né? O Ray Davis fez mais uma boa partida, apesar de entrar pouco, né? Saiu com o seu TD ali. O Ty Johnson, que não correu tanto com a bola. O Ty Johnson, que a gente tem que falar a verdade aqui. Ele tá aparecendo mais recebendo a bola no endzone do que correndo com ela, cara. Impressionante. É verdade. Ele virou o 6º wide receiver da equipe, né? Então... É mesmo. Ele tá aparecendo muito recebendo essas bolas para TD. O James Cook foi bem 12 carregadas, 32 jardas apenas. Não foi o melhor dos desempenhos, né? Mas um touchdown também, né? Tem um touchdown. E a gente, cara, entra aqui na grande questão, né? Da mudança, do porquê será que a equipe de Buffalo teve essa mudança tão repentina, né? Fazer 7 pontos sofríveis no primeiro tempo
e depois fazer 27 do segundo, sem piedade. Bom, eu queria saber de ti o que tu acha que influenciou para essa equipe melhorar tanto nesse segundo tempo. Cara, vai ser meio que uma cola, porque eu vou estar um pouco roubando, mas eu vi uma entrevista do Brady agora, recente, onde ele mencionou que ele deixou o Josh Allen um pouco mais livre para ele fazer algumas chamadas e ele escolher. Eu não estou colocando aqui a culpa disso, do primeiro tempo ter sido do Brady nas escolhas dele, mas eu vejo que talvez o Josh Allen tenha tido um feeling maior do que ele poderia fazer no segundo tempo. Josh Allen também não correu bastante, na verdade ele não teve corridas expressivas nesse jogo como o Josh Allen tem. Eu acredito que talvez isso, para a questão mesmo de saúde, se segurar um pouco mais. Ele teve uma corrida que talvez eu conseguiria ver ele esforçando-se um pouco mais, ou ele querendo quebrar os tackles, e ele não fez isso. Então eu acho que ele está querendo se cuidar um pouco mais, o que é bacana. Então eu colocaria que talvez no segundo tempo, que foi uma liberdade maior para o Josh Allen pensar. E também a gente pode ver que no segundo tempo não teve tantas corridas. Diminuíram isso e começaram a colocar passes um pouco mais curtos em questão de lateral e meio de campo. Eu acho que, cara, deveria pensar muito mais nisso. E agora a gente tem aí, vamos pensar, no próximo jogo a gente tem aí Shakir, Coleman, Cooper, e aí como uma linha aí de 3 wide receivers, e a gente tem o James Cook. Cara, esses 3 wide receivers, Coleman, Shakir e Cooper, podem fazer um bom estrago, cara. Principalmente com o Kincaid. Então imagina você deixando Coleman às vezes comendo o final de campo ali, Shakir também, o Coleman, e você tendo o Kincaid no meio. Cara, vamos usar mais o Kincaid. Vamos usar mais passes no meio, curtos ali para ele, sabe? Eu acho que a gente tem muito a ganhar com isso. Então, para mim, ao meu ver, nesse segundo tempo, teve-se uma liberdade um pouco maior para essas chamadas do Josh Allen e tirando-se um pouco das corridas e trazendo um pouco mais para os passes. Eu acho que a gente podia perder esse medo aí. Para mim, ao meu ver, foi isso, cara. Eu não sei se você tem alguma outra objeção aí, alguma coisa que você poderia colocar, mas ao meu ver, foi isso. Não, eu vou por esse caminho também, né? A gente vê que o Allen teve muito mais participação no segundo tempo e, coincidentemente, né? Incrivelmente, olha só, o Allen joga mais, a equipe flui melhor, né? Que coincidência, né, cara? Impressionante. Como ninguém pensou nisso antes, né? Gente! Mas é por aí, né, velho, que vai. Eu ainda acho que a equipe tá ainda sofrendo um pouco com uma falta de criatividade nas jogadas. Eu gosto muito do trabalho do Brady, mas para mim tá muito simples ali as chamadas, né? Eu acho que poderia haver uma, até pela parece que o time melhorou, né? Vamos lá. Para a primeira semana, né, da temporada contra os Cardinals havia uma visão sobre o time e agora outra, né? A gente tem coisas melhores a pensar de Shaqiri, de Coleman, de Kincaid recebendo a bola do que a gente tinha na primeira temporada. Na primeira temporada, não, na primeira partida, na segunda partida. E eu vejo que naquelas partidas o playbook estava muito mais dinâmico, entendeu? Tinha umas jogadas muito mais criativas. Eu acho que tá faltando um pouco disso daí, dessa coragem aí, mas é isso aí, cara. Botou o menino para jogar e o que aconteceu? Funcionou. E aí entra o outro ponto, né? Deixa de ficar correndo e passando uma bola que abre espaço para a própria corrida, né? Porque aí a defesa começa a ficar preocupada, né? E o Allen tá passando aqui, o Allen tá passando aqui. E aí, vai marcar o passe ou vai marcar a corrida, né? Se ficar igual foi no primeiro tempo, né? É extremamente previsível o ataque dos Bills, né? E aí, cara, com o Allen passando assim, não que vai ficar imprevisível, mas já abre uma dúvida maior na mente dos adversários, né? Então, o caminho
para a equipe se desenvolver é bem mais fácil, né? Bem mais tranquilo. O Allen aqui, ele terminou com 21 de 33 passes, 323 jardas. É o primeiro jogo de 300 jardas dele na temporada, né? O que é o indício dessa questão, né? Que o Buffalo tá segurando ele um pouco, né? Pô, é comum ver o Allen ter jogos de mais de 30 jardas, e dessa vez ele tá um pouco mais contido, né? E 2 TDs aí nessa centésima partida dele na NFL. É um número expressivo aí, esperamos que venham aí mais 100, mais 200, de preferência camisa do Buffalo Bills. Por Né? favor. De preferência esperamos isso. Mas eu acho que é por aí que o ataque anda, né? Não tem muito o que falar de diferente, né? A gente viu o ataque do Brady fluir bem quando o Allen começou a passar a bola e deveria ser assim, a corrida não deveria ser a base fundamental, né, da equipe, né? Eu acho um grande desperdício ter o Allen, um passador como ele, e ele não ser o foco do ataque, né? Mas no início da temporada eu até entendia isso, né? Com todas as deficiências, com todas as desconfianças que ainda tinha. Quero ver como vai ficar agora, né? Que, bom, chegou o Cooper, né? Chegou o Cooper, o Shaqiri cresceu muito já nesse início de temporada, o Coleman está aparecendo, né? O Kincaid ainda pode ser muito melhor utilizado do que está sendo, né? E, pois, é sintomático, né? Vai jogar assim para frente com um ataque aéreo forte, cara, inevitavelmente vai abrir espaço para a corrida entrar. E aí, pô, o James Cook e o Ray Davis vão conseguir se destacar muito mais do que eles já estão se destacando, né? Porque, querendo ou não, eles estão se destacando muito pela repetição, né? A gente vê eles com 20, 30 carregadas, né? E aí, cara, capaz que eles consigam números melhores com menos carregadas também, se preservando mais. É bom ter esse equilíbrio, né? Com Algo certeza. que não vem tendo no momento. Mas Eu só ia colocar que, cara, eu acho que o que você falou é assim, se o Brady conseguisse pensar dessa forma que você tá falando, puta, a gente teria muito a ganhar, cara. Porque que nem você mencionou, se a gente usa bastante passes e agora a gente tem um bom corpo de wide receivers para se fazer isso, cara, as corridas vão entrar muito mais. Olha, usando de exemplo, mas olha como que os Ravens estão jogando um pouco agora. Os Ravens têm um ótimo jogo corrido. Eu, eu sei que muitos torcedores aí podem xingar eu, mas eu acredito que o jogo corrido dos Ravens é muito melhor do que o do Buffalo Bills. Derrick Henry, Lamar Jackson, adoro o Josh Allen correndo, adoro, mas o Lamar Jackson é muito mais rápido e tudo mais. Eu prefiro ver o Josh Allen correndo porque é muito mais divertido. O bicho é muito mais bruto. Mas o Ravens tem um jogo corrido muito mais competente e mesmo assim eles estão deixando o Lamar ser aí um lançador, cara. E isso deixa o jogo um pouco imprevisível, porque você vai ficar cobrindo os passes do Lamar, você vai deixar uma corrida do Derrick Henry entrar. Sabe, é isso que eles precisam trazer para os Bills mesmo, concordo plenamente com você, cara. Só que aí eu tenho uma dúvida, e me diga se você acha que eu estou maluco em pensar isso. Mas será que o Brady não está segurando cartas na manga em questão de jogada para jogos mais importantes? Eu fiquei pensando de tipo assim, será que ele vai querer usar todas as criatividades ou cartas especiais que ele tem agora, por exemplo, contra o Titans, ou ele vai tentar segurar isso e quando tiver um jogo, por exemplo, contra Kansas City ou contra 49ers, ele vai lá e apresente isso, sabe? Porque aí a galera tá toda acostumada com esse playbook dele e ele vem e apresenta. Eu não sei se é maluco de eu pensar isso, mas é uma coisa que me vem à cabeça. Talvez eu, se fosse um coordenador, eu pensaria em não utilizar as minhas jogadas que eu tenho pensando para guardar elas e usar em jogos mais difíceis, ou eu sei lá, ou realmente o Brady pensa dessa forma mais simplória. não, cara, eu acho completamente, né, completamente possível essa ideia aí do Brady, porque a gente pode ver assim, né?
não vou dizer que são poucas quartas descidas que a gente faz, que a equipe de Buffalo vai no empurrão, né? Teve até uma na última partida e tal, mas, pô, a gente viu já várias vezes o Brady abrir essa caixa de ferramentas nessas quartas descidas, né? Não fazer jogadas básicas, fazer umas jogadas bem trabalhadas. A gente viu também, né, ele fazer uma trick play ali que deu miseravelmente errado, mas ele fez, né, contra o Baltimore Ravens, que era um jogo importante, né? Não era um jogo, porque eu acho que é bem possível que essa aí seja a questão mesmo do Brady tá escondendo esse playbook dele aí para momentos mais importantes, né? Mas quando eu digo que falta esse a mais no ataque, né, nas chamadas, é porque é muito repetitivo, né? Então, as jogadas que a gente está vendo, então, fica batido, né, para as defesas. Não que eu queira que ele faça trick play o tempo todo, né? Mas eu acho que de vez em quando seria interessante. Né? Mas acho que é perfeitamente plausível que esse seja o fato aí do Brady estar economizando aí nas trick play, não, nessas jogadinhas engraçadas, né, que Só geralmente que são feitas. não dá para ficar economizando muito, né, irmão? Porque assim, se a gente querer economizar, mas a gente tá ganhando aí, ok, mas se você tá tendo um jogo mais acirrado, e foi um jogo mais acirrado o primeiro tempo contra o Titans, pô, tá na hora de você abrir e falar, não, beleza, vamos fazer algumas coisinhas aqui diferentes, galera. Por mais que isso mostre para os próximos times mais fortes o que talvez a gente tenha em mãos, mas você precisa fazer. Não precisa nem ser, às vezes, umas trick plays, cara, mas precisa ser mais jogadas mesmo que nem o segundo tempo. Você precisa deixar o Josh Allen mais livre para fazer essas jogadas aí, velho. Não dá pra ficar segurando muito, querer fazer com que o James corra todos os jogos, e aí, quando for nas playoffs, por exemplo, a gente vai lá e jogue bem. Não, não dá pra ficar pensando assim, não. E, bom, é por esse caminho aí, né? Eu sinto, é, é aquela questão, né? Por exemplo, essas bolas. O Allen tem lançado bem menos bolas longas do que ele já lançou na vida dele, né? Então, isso é algo que eu sinto falta, né? Eu sei que tem toda a questão dos recebedores em tese serem tecnicamente inferiores ao que tinha. Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, principalmente ao Gabe Davis, que era o cara dessas bolas, né? Mas e eu acredito que essa aí é uma boa saída aí para o Allen. Né? Nas poucas bolas longas que estão sendo jogadas, muitas delas estão indo para o McHollis, né? Que não consegue pegar nunca, então fica difícil aí o trabalho do nosso quarterback, né? Mas mais algum adicional dessa partida, meu querido? Não, eu só acho que a solução disso que você mencionou a gente tem agora que é o Cooper, né? A gente tem um Cooper para essas bolas longas aí agora. Talvez a gente consiga utilizar nele. É Então, só uma boa isso. saída. Uma boa saída. Só para não deixar passar batida que eu já ia esquecendo dele, mas o Tyler Bears, né? Acertou os 2 field goals dele aí, né? Acertou os 4 extra points, olha só. Será que chegou aí a. Foi só contratar um kicker aí pro practice squad que ele sentiu a pressão? Será? Não sei, mas Concorrência? esse 100% aí dele é um bom indicativo aí que a pressão chegou, né? Então, Mas não teve bolas muito difíceis também, né? não teve não. A mais longa foi 30 jardas, mas, pô, diante do É, histórico recente dele, cara, é tá bom. verdade. Era o mínimo que a gente espera, né? Então, É, mas agora também é uma emoção toda vez que ele entra para jogar, né não? Levanta a é, mão aí, quem que não se caga na hora que vai ver que é o Bess que vai chutar e... a galera já fica nervosa, né, velho? Mas é isso, cara. É difícil até aquela história, né, velho? Ele tem muita confiança da comissão técnica de todo mundo. Então, mas se confiam nele, eu confio nele também. Brincadeira, eu não confio, mas
Eu não estou 100% de acordo com essa confiança, mas não temos o que fazer, né? Não. Vamos fazer o quê? Vamos pichar fora a Bez aqui na frente da minha casa? Não vou fazer Isso. isso. Vai dar super certo. Faz isso, por favor. Vou pichar aqui um fora Bez, fazer um protesto aqui contra ele, para ver se ele melhora. Mas é isso aí, Não, um bom... mas mesmo se a gente conseguisse tirar o Bess, você acha que isso seria uma boa, cara? Agora, eu não tô falando também, eu não confio nele. Mas você vai colocar um cara agora que você não conhece nem um pouco, às vezes, o trabalho, arriscar, é muito arriscado, cara. Eu sei que é ruim, que a gente não quer ouvir isso, mas talvez seja bom ter a competição, mas a gente tem que deixar. Eu não vejo a gente tirando ele, substituindo. Talvez a gente deixar a outra pessoa chutar alguns jogos, ver como é que sente, como é que é, falar, beleza, o cara é bom, Bess, desculpa, tchau. Mas agora você tirar logo de vez, é ruim, cara, é ruim. Eu particularmente sou do time que não confia mais muito nele, mas, cara, eu não vejo outra opção a não ser ele ficar, entende? Eu sei que pode falar, coloca qualquer cara aí para chutar, o problema é quem vai ser esse qualquer cara, entende? Tudo que tem disponível aí no mercado é ruim. Ou se você for pegar aí nas universidades, o cara que os bichos contratou pro Practice Square tinha 86, 87% em aproveitamento de extra point. Pô, isso aí deveria ser beirando 100%, né? Se não 100%. Extra point é na beira da endzone, porque vem de, sei lá, 25 jardas por aí. Não dá pra... Muito perto, cara. Não dá pra errar esses chutes, não. Não. E aí, pô, as opções, se com ele tá ruim, cara, é possível que sem ele fique pior, né? Porque as opções estão terríveis. A minha solução é vir aqui no Brasil, arranjar um jogador de futebol que não esteja nas suas melhores carreiras, porque é impressionante que, olha, o kicker dos Cowboys era o quê? Jogador de futebol, o Brandon Aubrey, e joga e faz barbaridades. O kicker agora dos Lions era o quê? Jogador de futebol, tá jogando. Meu amigo, tem um negócio acontecendo aí, cara. Tem uns sinais, entende? Existe algo aí. Coincidentemente, os kickers aí vindo do futebol estão jogando muito bem. Olha só que coisa, né? Pega um maluco aqui que não joga bem, bota ele pra chutar lá, que eu te garanto que o cara vai render. Né? Vamos pegar dois? Mas... Você pega um cara que não tá rendendo bem e bota ele de kicker, e aí você pega um goleiro que também não tá indo muito bem e bota ele de punter, cara. Bota ele pra meter o punch. Vamos pegar dois de futebol aí. E vai funcionar, né? Porque e vai funcionar, porque os caras pelo menos têm a perna forte. Mas bom, é bom demais, né? Essa incrível atuação no Best que nos ajudou a vencer essa partida, né? Mas acho que é por aí, né? Algum comentário a mais ou podemos seguir aqui? Acredito que não. Acho que é isso daí mesmo. Não podemos seguir. Beleza, então. Então, sem mais comentários, eu peço novamente, né, para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, o @blog dos Bills, no Spotify é Billscast Brasil. Não se esqueça de avaliar o programa no Spotify, no YouTube. Se você está nos assistindo em vídeo, não esquecer de dar o like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Se não for inscrito, eu queria agradecer aqui a presença do meu querido Bruno Miglione mais uma vez. Muito obrigado, meu querido. Eu que agradeço. Muito obrigado aí por mais uma vez estarmos aí reunidos nesse podcast. Agradeço a todo mundo que também está ouvindo. E vamos para frente, galera. Agora temos o Cooper que vai passar aí mais uma semaninha. Agora que tem uma semana dá para aprender o playbook inteiro, né? E aí vamos ver o que a gente vai ver nesse próximo jogos contra os Seahawks. Mas valeu, obrigado mesmo e até a próxima, galera. Go Bills! É isso aí, rapaz. Voltamos próxima semana para comentar essa partida contra o Seattle Seahawks. Valeu demais a todo mundo que nos ouviu até aqui. Go Bills e até a próxima.